Olá, Disruptors! Bem-vindo de volta à vossa série From Zero to Hero. O meu nome é Tomás Dionísio e hoje vou falar sobre a secção mais importante da plataforma. Os dados. Os dados são a base de uma aplicação. É muito importante que compreendas bem este tópico, uma vez que poderá ditar a diferença entre uma ótima solução ou uma solução menos boa para o teu problema. Tendo isto em conta, vamos lá começar. Primeiro o básico. O que é uma base de dados? Uma base de dados é onde guardamos informação. Por exemplo, se eu quiser criar uma aplicação que controla o estoque de produtos, preciso de guardar esta informação em algum lado. Pegando neste caso concreto, a base de dados permitirá listar os produtos numa tabela e o número de artigos que tenho disponíveis como campo de informação desse determinado produto. Em OutSystems, as tabelas de base de dados são chamadas entidades e os seus campos de atributos. No Service Studio, começamos por criar uma aplicação. Na vista principal, temos de fazer o login, clicamos em Nova Aplicação. Depois disto, clicamos em From Scratch, para criar uma aplicação de raiz, e escolhemos Reactive Web App. Nomeamos esta aplicação From Zero to Hero. Começamos por criar um módulo. Dentro do módulo, vamos ao separador Data. Aqui podemos ver uma pasta chamada Entidades e dentro desta pasta temos a secção Base de Dados. Se clicarmos com o botão direito do rato sobre esta secção, temos várias opções. Por agora vamos só dar atenção a adicionar uma entidade e uma entidade estática. Uma entidade estática é uma entidade que permite definir os valores que queremos guardar na secção Records da tabela. Estes valores são os estáticos, ou seja, para os alterarmos precisamos de fazer no Service Studio, enquanto os valores de uma entidade podem ser alterados em tempo real através da nossa aplicação de front-end. Centrando-nos agora nas entidades, podemos criar uma tabela autónoma, isto significa que não se relaciona com outras tabelas e dados, ou podemos criar uma relação entre dados e tabelas. Quando criamos uma entidade, por defeito ela vem com um atributo único, o ID. Esta é a chave primária, o identificador de uma linha e por defeito é um número inteiro longo. Imagina a tabela como a sua casa, onde tem várias divisões e cada divisão está trancada. O ID será a chave para desbloquear esta divisão e entrar em cada divisão. Para criarmos uma relação precisamos utilizar estas chaves primárias entre as tabelas. Por exemplo, se eu tiver a tabela A e uma tabela B, teremos duas chaves primárias, uma em cada tabela. Se eu quiser criar uma relação entre as tabelas, preciso de utilizar, por exemplo, a chave primária de A como atributo da tabela B. Quando o faço, este atributo é considerado uma chave estrangeira, porque a identificamos como uma chave, mas não é a nossa chave primária. Estas chaves primárias são chamadas de identificadores. Em termos de relações entre tabelas, podemos ter três tipos de relações. Uma para muitas ou muitas para muitas. Para criar uma relação de um para um, utilizaremos o identificador A como nossa chave primária da tabela B. Isto significa que a cada registro B estará diretamente relacionado com A e esse registro B só pode relacionar-se com o registro A através desse mesmo identificador. É o que nós chamamos de uma extensão da tabela. Para criar uma relação de um para muitos, utilizaremos o identificador A como chave estrangeira da nossa tabela B, o que significa que um registro da tabela A pode ter muitos registros da tabela B relacionados com ela. Para criar uma relação de muitos para muitos, precisaremos de criar outra entidade para ajudar com isto. Criaremos uma tabela AB, onde terá a chave primária e os identificadores da tabela A e da tabela B, o que significa que muitos registros da tabela B podem estar relacionados com muitos registros da tabela A. Este é o conhecimento básico que precisamos ter quando estamos a criar o nosso modelo de dados. Vamos pôr este conhecimento à prova com um exemplo prático. Tenho uma loja online, onde preciso ter fornecedores, os produtos de cada fornecedor, o estoque de cada produto, as transações, compras ou vendas, de cada produto e os utilizadores que podem fazer essas compras. Em primeiro lugar, precisamos de identificar as nossas tabelas. Precisamos de criar uma tabela para fornecedores, onde vou guardar as informações necessárias sobre os meus fornecedores. Preciso também de uma tabela para armazenar os produtos, com o atributo que controlará o estoque. Por último, outra tabela para guardar as transações realizadas. Após a sua criação, necessitamos de relacionar as tabelas. Temos muitos produtos para um fornecedor. Isto significa que na tabela de produtos preciso de adicionar o identificador de fornecedor como um atributo para saber a que fornecedor o produto pertence. Para as transações, posso ter muitas transações com muitos produtos. E muitos produtos estarão em muitas transações. Isto significa que preciso de criar outra tabela, uma tabela relacional. Crio uma relação de muitos para muitos, onde posso relacionar a transação com os produtos e os produtos com as transações. Depois de criarmos as nossas tabelas de base de dados, podemos clicar com o botão direito do rato em diagramas da entidade, adicionar diagrama da entidade e arrastar as nossas tabelas recém-criadas para o âmbito. Será criado um modelo visual das nossas tabelas.
Aqui podemos ver as relações entre as nossas tabelas e verificar se está realmente tudo bem. É tudo para o vídeo de hoje. No último desafio da série From Zero to Hero iremos pôr este conhecimento à prova e também adicionar a integridade dos dados à mistura com regras de apagar. Mas por agora concentrem-se na aprendizagem destes conceitos básicos e testem as ligações entre as tabelas de base de dados. Obrigado e até breve.